Nesse episódio do podcast do Publish News, vamos falar sobre as escolhas que um editor faz e sobre a responsabilidade de dizer não e alguns sim. Sobre o tema, conversamos com a editora e mestre em crítica textual, Vanessa Ferrari. Ela lançou pela editora Moinhos o livro O Lugar das Palavras, para escritores, professores e amantes da literatura em geral. O que um editor vê em um livro? O que o leva a querer publicá-lo? E como ter o discernimento de ir além do gosto pessoal ou do domínio das regras da língua. Vanessa enumera formas mais objetivas de encontrar as qualidades de um texto publicável de qualidade, além das dificuldades da profissão escritor e da reescrita constante e da crítica literária. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro, imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 276 do podcast do Publish News, do dia 17 de julho de 2022, gravado no dia 30 de junho. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Vanessa Ferrari. Primeiro eu queria agradecer a Vanessa por estar aqui com a gente. O seu livro é super gostoso de ler, assim, sabe? Tipo, acho que talvez você possa explicar melhor isso, depois a gente começa com a entrevista. O que você acha? Comenta um pouco do Lugar das Palavras. Fábio, Guilherme, Thalita, obrigada aí pelo convite. É um prazer falar do livro, porque o livro acabou de sair e o livro é muito pequenininho, mas ele foi muito pensado, assim, um pouco um resultado de anos ali lendo as coisas que eu lia, de prazer, de trabalho, dos originais, das aulas que eu dou lá no Vera Cruz, do curso de formação de professor. E eu acho que o livro, se ele der certo, assim, se deu certo, eu acho que ele é um pouco para ajudar os escritores iniciantes e, sei lá, alunos do ensino médio que têm ali um carinho ali pela leitura, professores, um pouco para a gente fazer o que eu chamo de uma passagem entre a ideia de ser alfabetizado, né, ser proficiente na língua, em português, e aí você se animar a escrever um livro. Porque os critérios são outros, e os critérios não são óbvios. Eu acho que tem um entendimento que não está dado nem na escola, nem nos cursos de letras. Você faz cursos de letras e você tem várias matérias, e as matérias vão para muitos lugares, mas não tem uma matéria que seja para aperfeiçoar a sua escrita. Então, acho que aqui a gente está começando já faz um tempo, né? Começando, é um pouco exagerado, mas já faz um tempo que a gente tem cursos destinados à formação de escritor. Aí a pergunta que aparece é, mas precisa de um curso para formar escritor? Precisa, assim como você precisa para medicina, para fazer biologia, porque você tem as coisas que dizem respeito à escrita literária, elas não estão postas na mesa. Então, quem se aventura a começar a escrever e quer seguir uma carreira de escritor, lida com critérios que são escolares e que eles não necessariamente funcionam.
Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá. Se a gente pensar que a literatura é o disco da pizza, sabe, do gráfico ali, você começa a escrever e você fala, putz, 80, 90% daquele disco da pizza tem a ver com gramática. Então, se eu não errar a gramática, se eu não cometer nenhum erro gramatical, então meu texto é bom. Então, esse é uma das coisas que a gente discute com bastante força assim, nos cursos, porque a gramática é um pedaço da pizza. E você tem todo o resto que precisa ser preenchido com outras coisas. Inclusive a gramática, não estou nem fazendo uma apologia contra a gramática, porque a gramática, afinal, é o guia, né? Você tem um guia ali para você seguir. Mas ela diz respeito a uma porcentagem do que é importante para a escrita. Então, você pode ter um texto perfeito do ponto de vista gramatical, sem nenhum erro, né? Um erro normativo, e o texto ele não tem força literária. Então, sabe, não errar a gramática não chega nem a ser você não ganharia uma estrelinha por isso. Tá dado. Você tem que já sair desse ponto de partida. E aí, se você for transgredir a gramática, aí tem que ser consciente. Porque essa é uma outra coisa. Às vezes você comete erros de gramaticais que você nem sabe que eles são erros. Então, tem ali uma brincadeira de transgredir, se quiser, se for o caso, e se precisar, conscientemente. Mas vamos, eu acho que a gente vai falar também bastante em termos de qualidade literária, qualidade do texto, né? Eu acho que Uhum. você faz muito isso e fez muito, e no começo do livro você fala muito das centenas acho que centenas já dá pra falar, né? De originais que você Uhum. leu, né? E acho que uma Uhum. coisa que você afirma logo no começo do livro é assim, que tipo, o texto é ruim, né? Acho que melhor Uhum. também que identificasse o que um texto é bom, o original é bom, o que que é ruim também, né? Tipo, como que você consegue identificar isso? Sabe, falar assim, olha, Uhum. isso não dá, sabe, isso tudo bem, já tem a gramática, mas é só o começo, né? Uhum. Tipo, é só Uhum. o tijolo, você não sabe construir a casa, você tem só algumas ferramentas, né? Eu acho que essa é uma questão importante, porque você fala, bom, o texto é bom, o texto é ruim, é, não é científico, né? Então, eu acho que esse leitor ali, profissional, editor e outros leitores que já estão, lidam com a escrita profissionalmente, eles podem errar. De repente, tem algum livro ali que essa pessoa lê e fala, putz, eu acho que não tem, esse livro não é bom, vai, vamos dizer assim, literariamente. E aí alguém publica e pessoas e outras pessoas e outros editores veem qualidade. Então, é sempre um campo um pouco nebuloso, né? Você afirmar categoricamente assim que é bom ou é ruim. Mas eu acho que tem umas indicações importantes. Por exemplo, eu acho que quem escreve com muita facilidade esquece que a escrita propriamente dita é do que é feita a literatura. Então, você pensa ali, vou fazer uma história, eu tenho ali, vou fazer um personagem, se passa ali em Nova York, e esse sujeito, ele é casado. Então, quando você fala isso, você está construindo ali quem são esses personagens, onde está ambientado, em que momento histórico está passando. Essa, digamos, é a arquitetura do texto, né? Você fala as pilastras ali. Que história eu vou contar? Então, facilmente você pensa nessas decisões, mas esquece que o que conta ali do ponto de vista, e eu acho que isso dá para dizer categoricamente, o que conta ali do ponto de vista literário, é aquele sujeito que pega aquele parágrafo e destrincha até não poder mais, e ele finalmente chega à conclusão que ele tem um baita parágrafo. O que é um baita parágrafo? É aquele que vocês são leitores, vocês sabem, você bate o olho ali, começa a ler um livro e você fala, oh, aqui tem alguma coisa. Então, não é uma coisa que é restrita aos editores, né? Que você fala, só os editores podem definir. Não, é função do editor definir, mas qualquer leitor, qualquer pessoa que leia, que goste de ler, bate o olho ali, ainda que não consiga traduzir, ele diz, putz, isso aqui é muito bem escrito. Você pega, sei lá, o Walter Ugumãe, você lê e fala, nossa, é muito bem escrito. A gente não precisa nem chegar nos clássicos, a gente tem contemporâneos excelentes que escrevem bem.
Então, o que esses sujeitos estão fazendo, além de pensar que se passa em Nova York, com fulano que é casado, que é o personagem dele, eles ficam destrinchando aquele parágrafo. E aí vão destrinchando o outro. E aí vão fazendo uma amarração que tá tudo assim, bem... tem critérios como clareza, como precisão, como ritmo, é, não tem ecos fonéticos, não tem aquela leitura truncadinha, assim, que às vezes os parágrafos dão, né, que é tá, 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 que você vai lendo, assim, e ele parece que para sempre no mesmo lugar, né? Então, eu acho que são critérios que, do ponto de vista da escrita, você vai mandar um e-mail, você faz uma proposta de trabalho, você escreve nas redes sociais, você não precisa disso, você não precisa achar a palavra mais precisa para fazer um post, porque senão você não vai postar, você vai postar uma vez por ano. Se você colocar uma palavrinha ali que dê conta do recado, o post está dado, o e-mail está escrito, a comunicação está feita. Mesmo eu aqui, talvez eu não seja tão precisa em todas as palavras que eu esteja usando, mas me parece que o recado vai ser dado, ou espero que esteja sendo dado. Então, nem na escrita não, na escrita eu vou lá, faço um parágrafo e falo, putz, e agora essa é a melhor palavra? Usei um adjetivo genérico, usei super legal, brilhante, genial, bizarro, mara, né? Tá na moda. E aí, de repente, você faz ali um primeiro rascunho e vê que o primeiro rascunho é sempre um disparador automático da comunicação, que são todas aquelas palavrinhas que a gente usa para se comunicar o tempo todo. Então, o primeiro rascunho nunca é bom, porque você jogou lá as ideias, as palavras estão certas, está tudo direitinho, tudo, mas ele talvez tenha clichê, talvez seja impreciso, talvez não esteja tão claro. E aí o escritor vai lá e fala: não está preciso, não está claro, eu tenho um adjetivo melhor. Essa frase está confusa, eu vou mexer mais um pouco. Então, talvez a definição do escritor não seja nem escrever, porque essa é a definição do proficiente da língua. Talvez a definição do escritor seja reescrever. O que faz um escritor? Reescreve. Perfeito. Como o Fábio falou, tem muita coisa, né, para a gente falar aqui, porque o livro, né, se insere exatamente no contexto aqui do Publish News, do podcast também. Eu já ouvi de alguns outros escritores também, bons escritores, uma ideia mais ou menos parecida, assim, o Sérgio Rodrigues, por exemplo, né, que é escritor e colunista da Folha, ele fala: se você consegue ou pode fazer outra coisa que não seja ser escritor, faça, porque e numa nota final aqui no seu livro, você coloca essa questão de uma maneira diferente que eu achei interessante, que é, entre aspas, não há explicação razoável para alguém se dedicar a esse ofício. O que eu queria te perguntar é se, né, na sua experiência de editora, avaliando originais, como júri, né, de prêmios e tudo mais, por que tantas pessoas seguem nesse Seguem ofício? escrevendo. E seguem escrevendo, e eu tenho impressão, sem nenhum dado estatístico, é pura impressão, que eu acho que nos últimos tempos as pessoas vão escrevendo mais ainda. Então, eu acho que é uma coisa que é muito legal, assim, um pouco... Você tem ali uma ferramenta de expressão, né? Você fala, bom, vou ali criar, sei lá, contar ali uma coisa, e à medida que você escreve, você também fica pensando sobre as questões, reflete sobre a vida, tenta ali fazer uma história razoavelmente, um pouco apertar o play na imaginação, assim, e eu acho que isso, numa medida bem grande, acho que dá prazer para as pessoas, né? Então, acho que conseguindo limar ali tirar da frente ali a escrita do dia a dia e começar a lidar com as questões mais profissionais, para quem quer fazer, para quem quer ser escritor, eu acho que isso ajuda muito, porque ninguém conta, Guilherme. Ninguém conta essas coisas. Você vai mandar o seu original, o original vai chegar,
ou ele não vai ser respondido, ou vai ser respondido com uma carta padrão, e a resposta chega para esse escritor que se dedicou um tempão, e a resposta é: o seu original não foi aceito. Você não sabe se a editora estava sem dinheiro, se aquilo não tinha a ver com o DNA ali do que eles publicam, se caiu num mau momento, se caiu para um leitor que não gostou do livro, ou porque o livro não estava ainda bom, ou não estava bom. Então, esse limbo é que é muito angustiante, eu acho. E talvez esse tenha sido o ponto de partida ali para eu ter feito o livro, que é: vamos falar sobre as coisas sobre as coisas que os leitores profissionais pensam ao lidar com, com a literatura, vai. Agora, é claro, é um ponto de vista, o livro não é uma, é até bom que os leitores discordem, não é uma coisa para você sair concordando com tudo. Você fala: putz, eu aqui tem um ponto, mas aqui não, não, você vai criando argumentos. Isso é mais importante do que sair concordando com o livro todo. Mas pelo menos você limpa um pouco ali, né? Esse começo de carreira, digamos, né? Mas eu também não sei, eu estou falando dessa volta toda, mas, é, mas eu não sei se eu sei responder assim. Eu acho que é fascínio mesmo, e eu acho que o livro causa isso nas pessoas, causa em mim, causa em vocês. Então, é legal pra caramba, né? Você vê uma vida representada através de umas palavrinhas ali, quando você vê, você passou 200 páginas e ficou vivendo a vida do sujeito que foi criado, né? Por aquele autor, né? A gente teve um sabatina essa semana com a Ana Maria Gonçalves e ela disse uma coisa que você acabou de citar, terminando de responder a pergunta do Fábio, que ela disse que ela é uma reescritora, né? Ela escreve e reescreve a obra dela muitas vezes até ela achar que está ali 100% satisfeita com o trabalho dela, e às vezes nem sempre o escritor fica 100% satisfeito, né? Você acha que talvez essa parte de talvez não ter a paciência realmente de reescrever tantas vezes quanto seja necessário, ou já desistir na frente de um primeiro não quando o texto não está bom, pode ser já uma coisa que muitos escritores passam? Ou já um crivo para não continuar Eu escrevendo? acho que o escritor profissional, acho que já sabe que tem que reescrever bastante. O que ele tem, assim, que é importante, que são critérios de reescrita, né? Porque você tem que. É muito difícil você ser o escritor, olhar para o seu texto e ser ao mesmo tempo crítico do seu escritor, né? Então, mas esses critérios, sei lá, que eu mencionei, alguns deles, são critérios importantes. Tipo, o parágrafo está claro, o primeiro parágrafo tem a ver com o segundo parágrafo, tem um encadeamento, você está levando ali, é uma bossa que você vai levando o leitor parágrafo por parágrafo e tal, até você se sentir confortável. Eu acho que quem é escritor profissional faz isso, e muitas vezes sem prazer, viu? Porque também é um pouco fantasioso, assim, é um pouco romântico até, né? Do processo de criação ser absolutamente prazeroso. Talvez seja prazeroso quando você finalmente conseguiu avançar naquele parágrafo que estava te tirando sono, aí você fala: putz, agora consegui. Então dá um prazerzinho, assim, mas durante o processo, eu conheço muitos escritores que ficam ali penando. Na verdade, é um processo muito cerebral, né? E, e de tentativa e erro, né? Tentativa e erro, né? O Paul Auster diz isso, né? É um trabalho humilhante. Eu faço tantas frases ruins, é um trabalho humilhante. É maravilhoso. Van, uma coisa que é comum de se falar também, claro, que escrever bem é você ler muito, né? Só que também o que faz, eu não estou falando necessariamente do leitor profissional, né? Mas o que você acha que é necessário para a gente se tornar um leitor melhor, né? Para perceber não só, por exemplo, a trama, ou você seguir os personagens, né? Mas é do tipo, vai, uma analogia com o audiovisual. Tipo, como que foi a composição desse quadro, sabe? Como as cores, etc, né? E como que é o leitor, a gente possa fazer isso melhor, que leve a gente a ser um melhor escritor, mas como que você acha que é preciso para ser um bom leitor?
Putz, olha, eu vou dizer o que funcionou para mim, Fábio. Eu, nesse momento, estou convencida desse caminho, porque funcionou para caramba para mim e continua funcionando, que é, claro, ler o que você quiser ler, enfim, não tem, vai por onde o seu desejo mandar, mas eu acho que tem uma coisa dos livros, dos escritores que pensam sobre escrita e de críticos que se debruçam sobre as obras, e eles ficam um pouco destrinchando isso. Então, um pouco ali no caminho sei lá, do como funciona a ficção do James Wood, por exemplo, ele pega umas obras e fala, olha, aqui ele fez assim, aqui ele fez assado e tal. O Antônio Cândido, sempre iluminando os caminhos. O Stephen King, que é mal-humorado, assim, quem pega o livro dele para ler, ele é tão mal-humorado que é até engraçado. E ele fica falando muito mal de advérbio, falando, odeio advérbios, odeio. Esse negócio de terminar em mente, não sei o que, se destrói a frase, não sei o que. Por que é legal? Porque, de novo, acho que não é para concordar com tudo que está sendo dito, mas são pessoas que são leitores sofisticados, que se debruçam sobre determinadas obras. É legal porque você vai somando esses pontos de vista e você vai criando os seus também. Então, isso eu acho que é o mais importante. Assim, então no livro tem uma bibliografia ali sugerida, que foram os livros todos eles me trouxeram alguma coisa. Então, é isso. O Chekhov tem aquele livrinho pequenininho lá, que é o da só de frases, né? Que ele fazia leituras de originais e o editor o estrangeiro compilou as respostas dele em frasezinhas, assim, um livro minúsculo com frases e por tópicos. Como eu aprendi com aquele livro. E é isso, e eu posso falar, putz, aqui eu acho que o Chekhov acha isso, mas eu acho que eu vou por outro caminho. Eu acho isso aqui, tarará, entendeu? Assim, então você vai somando ali. Isso é muito legal. Acho que a gente também já está começando a ter mais livros assim, né? Os americanos têm milhares, né? Eu tenho uma curiosidade, assim, que obviamente tem a ver, assim, mas eu acho que não está exatamente no livro, assim, mas é uma curiosidade. Porque nessa entrevista que a Thalita citou com a Ana Maria Gonçalves, recentemente, que a gente fez, ela falou uma coisa interessante, né? Porque perguntaram para ela sobre a questão da crítica literária, meio que perguntando uma opinião dela sobre polêmicas recentes e tal. E aí ela, né, ela meio que ela explicou assim meio que ela não lê mais, pelo menos, né? Não lê mais crítica literária dos livros sobre os livros dela, sobre a produção dela. E aí o que eu achei interessante é que ela falou que a crítica literária é uma conversa entre o crítico e o leitor, ou entre o crítico e o mercado, por exemplo, né? Uhum. A curiosidade que eu tenho é assim, do seu ponto de vista, né, como editora, assim, existe essa conversa com a crítica também? Então, estou Olha, pensando nos livros, né, que você é, editou, né? Que você editou, e aí... eu acho que a crítica literária, uma boa crítica, ela traz questões para os leitores e, e cutuca o autor de um jeito legal, assim. Ele fala, putz, não tinha pensado nisso. Olha um ponto de vista e não sei o quê. Então, eu acho que é um pouco diferente de. Agora é muito difícil fazer, né, crítica literária, porque eu acho que a crítica não ataca o autor, mas se debruça sobre o livro. Então, como isso é um pouco difícil ali de separar para valer, eu acho que uma boa crítica é sempre bem-vinda, né? E um pouco também isso, o livro sai e vão ter pessoas que não vão gostar. Essa unanimidade, ela tá dada, né? Mas eu leio as críticas, sei lá, de modo geral, continuo lendo ali. É, acho prefiro ler as críticas depois que eu comprei o livro e depois que eu li, porque de algum modo ela também direciona um pouquinho o seu olhar, sabe? Assim, não como um sujeito de autoridade, assim, porque é um crítico literário, mas porque já tem ali uma leitura do livro. Então, eu gosto de ter a minha leitura e depois eu vou na crítica e vejo lá
se a gente está conversando, se a gente achou as mesmas coisas e tal. A gente não tem muitos mais críticos, né? Acho que a gente tinha mais crítica literária, né? Um tempo atrás, assim. Agora são mais resenhas, né? Mas assim, resenhas não, que eu digo mais o jornalista contando que o livro está saindo, né? Mas não Bom, se debruçando sobre uma análise crítica literária, né? Sobre o livro. pelo que a gente estava falando antes sobre livros, falando sobre os livros, talvez aqui essa mais impressões sobre aquele livro do que realmente uma crítica no que você está falando também, né? Que é a análise mais profunda sobre aquele texto e como usar a linguagem, etc. É um pouco isso, né, Van? Eu acho que porque você tem como é que você destrincha literariamente, faz uma análise literária de um determinado livro? Você vai olhar para que pontos, né? Você precisa ter uma bagagem ali de um repertório das escolas, né? De crítica literária e tudo. Então, já tem um ponto de partida ali que tem que ser um pouco o que a pessoa faz, o repertório dela de vida ali, né? Então, o que é diferente de contar que o livro está saindo e é diferente de dizer não gostei, sei lá. Uhum. Eu acho que é um pouco isso. Mas também acho que uma outra coisa falando sobre isso é a questão da qualidade. E a gente, pelo que eu entendo também, não quer dizer também que, por exemplo, se a gente está falando de um livro super popular, de um autor mega popular que vende muito, né? A questão também que você não coloca não é exatamente isso, né? Do tipo, você tá falando assim, esse livro merece o Pulitzer. Ou, tipo, ele tá na lista dos mais vendidos. Né? A discussão que você propõe no livro não é também essa, né? Tipo, um livro melhor escrito ou, tipo, ele é um popular. E talvez, existe uma diferença hoje, você acha que sim? Ou, tipo, todo livro que tá na lista é bem escrito ou algo assim? Eu acho que tem níveis de sofisticação de escrita. Se a gente for pegar aqueles que usam a ferramenta da escrita no seu ponto máximo, aí você vai ler só o Chekhov, o Machado, é, sei lá, os clássicos, né? Você fala, putz, o Thomas Mann, os sujeitos que são o Nabokov, são estetas da língua, sabe? Que você fala, esse cara, ele puxou a corda até onde deu e ele tem ali um texto que é de uma qualidade estética, né? De contar ali as histórias que estão ali um pouco no topo ali da coisa. Mas eu acho que literatura é mais do que isso. Porque, primeiro, que nem todos os leitores ficam operando só nos clássicos. É mentira. Depois, quando as pessoas perguntam para os autores quais são as influências literárias, é mentira também que ele passou do Flaubert para o Dostoiévski, para o Kafka, não sei o quê, e ele não saiu desse... E ele foi pulando, assim, no Olimpo de grandes autores para grandes autores. E estou brincando, mas não muito, porque eu acho que as suas influências são muitas. Por exemplo, tem livros que você tem esses super escritores, você tem livros que são muito bem feitos, mas não são, digamos, os gênios da literatura, mas são excelentes autores. Você tem livros que são ótimos autores que são ótimos contadores de história, e é isso que eles gostam de fazer, e eles fazem corretamente, são muito bem feitos, muito bem arquitetados, mas eles não são Thomas Mann, mas é diferente. Então, e você tem os livros que têm funções diferentes, os guias, sei lá, como vencer na vida em 100 lições, isso que ali importa mais a ideia, né, um pouco o passo a passo do que o escrever a melhor frase possível, uma depois da outra. E acho que esse é o bom leitor, que entende essas variações, opera em vários canais, tem prazeres em tipos de livros diferentes, entende que cada um tem a sua função. Então, acho que
os mais vendidos, por exemplo, acho que representam uma parte desses livros que tem funções específicas, que não ser estilisticamente o mais bem escrito, sei lá, possível. E você tem outros livros que são excelentes também. Você vê o livro do Itamar. É um livro excelente. Está aí, está fazendo book tour, está vendendo para burro. Vai dizer, bom, ele é um best-seller, então também um pouco assim, se é best-seller não é bom, porque está vendendo muito. Então, sei lá, você dizer que o Stieg Larsson é ruim? Não, maravilhoso. O que é aquele livro, o primeiro volume ali, que você começa a ler, as pessoas te pedem para falar, vamos sair, vamos tomar uma cerveja. Você fala, não, peraí, que eu estou um pouquinho com uma dor de garganta. Na verdade, você está querendo, você não quer desligar, você quer terminar, você fica ali meio obcecada. Um baita contador de história. Um suspense, bem escrito, bem encadeado, que te deixa ali. Pô, se isso não é qualidade, eu não sei o que é. Então, acho que você tem vários tipos, assim, né? Acho que tem que deixar um pouco os leitores, parar um pouco de pegar no pé dos leitores e deixar eles serem felizes com o que eles gostam de ler, sabe? Vanessa, você já foi jurada de vários prêmios literários, né? Tipo o Barco a Vapor, o Prêmio Sesc, o Prêmio São Paulo de Literatura. Essa, na verdade, é mais uma pergunta pessoal. Qual que é o seu processo sendo uma jurada? É só ler o livro e tal e comparar qual que você gostou mais? Como que você lida com esse trabalho de ser jurada de prêmio literário? Eu faço o que eu faço um pouco, é um pouco trabalho parecido de editora, assim, que você começa a ler e você fala, ou aquele livro te chama atenção, ou você fala, nossa, mas você vê ali, você passa uma primeira, segunda página, e aquilo tá mal escrito, assim, no sentido de que não tem, você vê quando não tem cuidado, sabe? Você vê quando é uma coisa meio de supetão, assim, que é feito pela inspiração, uma primeira versão. Então, não tem, é isso, não tem clareza, não tem precisão, não tem clichês, tem metáforas batidas, tem talvez uma prosa poética muito derramada, que quer emocionar o leitor. E quando você menos espera, você está pensando no autor e não está mais prestando atenção no livro. Eu acho que esse é um bom critério. O bom livro, ele te captura, assim, e você não pensa em mais nada. Então, eu acho que eu faço isso. Eu vou lendo, né, os originais e aqueles que me chamam mais atenção eu vou deixando de lado. Normalmente tem uma seleta ali, você tem que escolher não sei quantos títulos, né, para fazer um recorte. E vou deixando de lado, e daí se sobraram muitos, e aí eu olho de novo aqueles que sobraram e comparo, e falo, bom, quem que eu vou deixar de fora? É um pouco, é a concorrência, né? É um pouco da concorrência, assim. Outra Esse é o meu pergunta um pouco processo. pessoal, rapidinho. Você gosta de ser jurada de prêmio? É um trabalhinho ali que te dá um prazerzinho? Mesmo sendo, assim, que nem você disse, meio parecido assim com editar livros para uma editora e tal. Mas acredito que tenha um quê a mais, né? Talvez você está ali lançando, ou ajudando a lançar um livro que vai ser um super sucesso, né? Eu gosto. Eu gosto com uma certa angustiazinha de fundo, porque normalmente a quantidade de livros é absurda. E aí você faz um cronograma e você fala, eu tenho que, em tanto tempo, eu tenho que dar conta de tantos livros e não sei o quê. Então, é, é um trabalhão, assim. E então tem tem essa angustiazinha de fundo, assim, pela quantidade, mas pelo trabalho em si é super legal. Às vezes você pega livros e fala, putz, vamos ver aqui, de repente tem alguém, o Sesc, por exemplo, né, de autores estreantes que não publicaram, é super legal. Você olha e fala, putz, vamos ver aqui, dentre tantos aqui, tem alguém que aparece e se destaca, sabe? É super legal isso. E de repente, e aí o livro é publicado, e aí esse autor começa a fazer uma carreira, aí você fala, putz, eu vi esse sujeito lá atrás, no prêmio. Então, isso é legal, mas são de ordens diferentes, assim, prêmios, e tem prêmios também que os livros já foram publicados, né? Então, ali já tem uma seleta, já tem uma curadoria que é das editoras, e aí tem ali a primeira seleção está feita, as editoras que fizeram.
Aí, a dos jurados, é uma espécie de segunda seleção, vai. Você se debruça sobre o livro que já foi escolhido. E aí, acho que aí a concorrência é mais difícil, porque você tem muitos bons autores sendo publicados, você fala, putz, eu vou escolher esse, sabe, sim, com qualidades diferentes, mas interessante também. São coisas diferentes, né? Esses prêmios que tem esse crivo já da editora e os com os artistas novos. Mas eu perguntei justamente por isso, né? Para saber desse gostinho de depois você ter esse gostinho de mesmo de ver que o autor lá para frente já está fazendo algum sucesso e, sei lá, a obra dele passou primeiro pela sua seleção. Acho que deve dar um negocinho gostoso depois, né? Eu acho que a gente começou falando, né, que eu acho que as pessoas estão escrevendo mais, o que é muito legal, e acho que é um pouco como, tomara que as pessoas continuem escrevendo muito, porque talvez seja um pouco como a gente era, não é mais, né? Fábio vai dizer, ou a Thalita, você se for do futebol, que éramos o país dos grandes talentos, mas também tinham 200 mil crianças jogando futebol, entendeu? Aí, de repente, aparece lá um Ronaldo, um não sei o quê. Então, eu aposto nisso. Tomara que estejam muitos mil pessoas escrevendo, porque a chance de se achar bons autores aumenta exponencialmente, assim. Ainda que a gente tenha que fazer a passagem do treino. Entendeu? Essa passagem do treino é muito importante. Eu acho que é uma coisa que eu já ia te perguntar, Van. Quando você pega um original e você tem que trabalhar com o editor, fala assim, ó, existe alguma coisa ali, né? Às vezes mais próximo do que a ser publicado, às vezes não. Mas assim, todo original é passível de ser trabalhado ou tem alguns que você fala assim, nossa, isso não dá. Tem que ser começar do zero. Existe isso também? Eu acho que nem todo original pode ser trabalhado. O que a gente faz, né, como editor, e eu acho que os outros editores também, bom, antes disso, eu vou dizer o seguinte: não existe aquele livro perfeito que chega com o editor e você fala, pronto, não precisa fazer nada, pode mandar já para a produção, já manda rodar não sei quantos mil e está pronto. Ele passa pela leitura do editor. E qual é um dos critérios para essa seleção? A escrita, primeiro critério. Voltamos de novo à coisa. A escrita tem que estar bem escrito, porque todas as histórias já foram contadas no mundo. Não vai, não, esse autor não vai me convencer a publicar um livro dizendo, olha, eu tenho uma história absolutamente original sobre o amor. Você fala, ah, tá bom, me diga. Ou sobre os ciúmes, ou sobre inveja, ou sobre traição, ou sobre casamento, qualquer tema. Então, o tema está ali, de fundo, então acho que tem essa coisa de tá bem escrito. Depois, são tantas as questões que você tem que lidar ao mesmo tempo, que eu acho que o papel do editor é olhar para o livro e falar com o autor no sentido de falar, putz, você tem um puta livro legal aqui. No segundo capítulo, você criou ali uma personagem que ela, sei lá, não vai dar em lugar nenhum. Ela foi criada, né, e de repente ela desapareceu. Talvez aqui tem uma ponta solta. Ou então, de originais que eu já peguei, por exemplo, que eu começo a ler e eu falo, putz, eu acho que o seu livro começa no terceiro capítulo. Porque passa o primeiro e passa o segundo, e aí quando ele terceiro, você fala, nossa, agora a história começou. Então, são essas coisas que você conversa com o autor, mas o autor já veio com uma história, o livro já está bem escrito, os personagens estão caracterizados, está verossímil, a história está legal, sabe? Então, o papel do editor é um pouco ajudar a parar umas arestas. Agora, aí sim, aí, aí vai, quer dizer, um trabalho muito menor do que o autor já teve lá fazendo o livro. Então, você dá ajudas pontuais ali e faz um ajuste, ajuda no ajuste fino. Os livros que são recusados, ou melhor, há alguns livros que eles pedem muito mais do que o ajuste fino.
Então, por exemplo, sei lá, você tem o autor faz um personagem que você fala, não estou acreditando nesse personagem. Esse cara, desse jeito, morando em tal lugar, ele não falaria assim. Ou então uma cena, fala, tá acontecendo, sei lá, uma transcrição, uma cena específica ali, que acontece um episódio, aí você fala, mas está estranho, porque por que que isso aconteceu aqui? Por que que não? Aí você começa a duvidar da história. Então, são as coisas estruturais, assim. A gente está falando do quê? De caracterização de personagem, que talvez tenha a ver com o ambiente que ele foi inserido, talvez tenha a ver com diálogos que estão postos lá, que não estão verossímeis. E se não tem um cuidado no texto, é tanta coisa que não é esse o papel do editor. O editor não é o dono do livro. Então, aí quando as questões ramificam e são de ordem diversas, aí o livro tem muita chance de ser recusado, porque esse editor não vai pegar na mão e vai falar, vamos aqui trabalhar esse personagem, vamos ambientar melhor, vamos deixar verossímil, vamos melhorar essa frase, vamos não sei o quê, vamos ajustar o final. Aí é uma reconstrução que não cabe, né? Não é papel do editor. Do tipo, um apartamento você olha e fala assim, ah, não, é um problema estrutural, né? Não é um que você dá para dar um... É. Mas você comentou em algum momento também, lá no começo da nossa conversa, sobre a questão da autocrítica, né? E agora com o seu livro também, tem isso, né? Eu acho que a impressão que dá, tendo algum contato com os autores, é que assim, muito, primeiro, claro, é profissional, mas aquilo é muito, ou pelo menos romanticamente, a gente tem uma visão que é muito da pessoa que tá falando, não? Tipo, muito do seu livro é a Vanessa, sabe? Uhum. E a dificuldade de separar a pessoa da obra ou do profissional, né? E você Uhum. passou por isso agora nesse jeito. Como que você conseguiu falar assim, agora o livro tá bom? Ou esse embate entre o seu, não sei se ego é a melhor palavra, mas sobre essa, Uhum. o seu eu dentro do papel, do papel do livro. Olha, eu acho que tentei fazer. Primeiro, estou tranquila que eu fiz o melhor que eu pude. Já é. Eu fui até um limite ali que eu falei, bom, eu acho que agora eu tenho um livro que talvez ajude, sei lá, que possa discutir essas questões e tal. Então, essa foi uma coisa. Depois eu reescrevi o livro pra caramba, viu? Então, de umas horas você fala, gente, não estou aguentando mais esse livro. Não tô Mas aguentando e mais. você sobre não teve uma edição de alguém externo, você falou assim, eu preciso reescrever. Ah, sim, eu preciso reescrever desde sempre. Não, isso foi desde sempre. Aí você tenta entregar o melhor livro possível para o editor topar. Porque é isso, entendeu? Vai ter uma Vanessa ali do outro lado que vai falar, nossa, mas esse livro tem muito problema, eu não vou topar. Então, sabendo disso, eu tentei fazer o livro que pudesse que pudesse estar o mais redondo possível, né? Bom, aí a autocrítica. Eu fui escrevendo, me afastei também um pouco do livro. E aí, quando você volta, você vê outras coisas. Isso é bom também. E acho que a coisa do não científico está dado ali, né? Espero que tenha ficado claro, né? Que, enfim, não é uma ciência exata. E tomara que seja muito de mim mesma, porque eu acho que isso eu fiquei feliz, porque é isso, o leitor não precisa concordar comigo, mas ali tem uma conversa, um ponto de vista sobre determinadas questões e tal, e concordando ou discordando é um argumento, são argumentos. E aí voltamos aos escritores e críticos que fazem livros sobre escrita. Entendeu? Você vai somando os argumentos e vai criando suas próprias bases ali. Então, nesse sentido, acho que eu fiquei tranquila. Não é dois amigos meus já me disseram, falando, eu estou vendo você aqui. Eu falei, nossa, que bom. Sinal de que pelo menos está verossímil. Tipo, eu não sou eu inventando uma persona, sabe? Esse livro sou eu leitora, é um pouco também as minhas dificuldades no caminho, o meu trajeto, as coisas que não me falaram, as coisas que você acaba descobrindo sozinha. Mas se tivessem me dito, era tão mais fácil, sabe?
demoraram tanto? Então você fica ali e um pouco do que das aulas que eu dou e dos cursos que eu dei. Então, tem muito dessa dessa trajetória, né? E no nosso momento MVB Brasil, com uma convidada, na verdade também parte do MVB Brasil, né, Cris? Cristiane Sim. Martins, para os não íntimos. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Muito feliz em falar com vocês de novo aqui. E, bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, na verdade, novamente sobre o Tima. Já falamos aqui algumas vezes, né? Eu, o Ricardo, o pessoal. Mas hoje eu queria trazer um olhar especial, porque ele está completando 10 aninhos de vida e a gente queria celebrar com vocês, trazendo 10 pontos de destaque a respeito dessa classificação. E o primeiro ponto que eu queria trazer é falar de quem criou o TIMA, né? Que é uma instituição europeia chamada EDITEUR, que também promove outros padrões, dissemina um monte de conteúdo bacana para o mercado do livro. O segundo ponto é a gente relembrar aí um pouquinho o que é o TIMA ou tema, tá? Falem como quiser. Ele é um sistema de classificação de assuntos multilingüe, muito prático de ser utilizado e com o principal objetivo de globalizar, né, esse ponto da classificação de assunto no nosso mercado. E também de uso totalmente gratuito. O ponto 3, eu queria trazer um pouquinho da estrutura dele, falar que ele é composto de 20 grandes categorias e dentro dessas categorias a gente vai aí, afunilando e refinando os termos e passamos aí das 3.000, subcategorias. E além delas, também tem os qualificadores, que é um grupo bem bacana de códigos que ajudam a refinar ainda mais a classificação. Como o ponto número 4, eu queria falar das traduções. O Tima ele já está disponível no site da EDT, hoje, em mais de 20 idiomas. Tudo disponível no site, incluindo, obviamente, o português. Ponto 5, público-alvo, uma parte super crucial, né, do nosso mundo aí, que é a gente indicar, a qual público se destina a nossa obra. E o Tima ajuda bastante com, inclusive, qualificadores, muitas opções disponíveis para a gente poder indicar corretamente o nosso público. No ponto 6, por que usar o Tima, afinal de contas, né? Porque ele é baseado em padrões internacionais, ele tem uma visão super flexível, ele olha para as necessidades das diversas regiões, países, e é atualizado, gerenciado por pessoas do próprio mercado. No ponto 7, vamos falar um pouquinho de quem se beneficia com a usabilidade do Tima. E certamente toda a cadeia do livro, porque livros bem classificados, são fáceis de serem organizados, são fáceis de serem divulgados e encontrados principalmente. No ponto 8, atualizações, né? Como falei, são gerenciados por pessoas do mercado, grupos nacionais, os próprios membros da instituição e o sistema ganha uma nova versão a cada 2 anos, a última é do ano passado. No ponto 9, um pouquinho de melhores práticas, né? Que é, por exemplo, tentar, quando a gente está ali classificando um livro, né? Tentar atribuir a classificação mais refinada, mais relevante possível, que melhor represente o conteúdo daquela obra. Outras podem ser acrescentadas, obviamente, mas a primeira tem que ter aquele grande impacto. No ponto 10 e último, falar um pouquinho dos formatos em que o TIMA se encontra. Lá no site dessa instituição, vários formatos de usabilidade dessa classificação é possível encontrar. Ele está disponível em Excel, em XML, em HTML, em JSON. E além dele ter um browser interativo super prático, cheio de dicas, super prático de se navegar e conhecer mais um pouco dessa classificação. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês hoje. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida pode escrever para gente. Um beijo. Então tá bom. Cris, muito obrigado aí Tá pelos esses muito pontos.
E a gente vai colocar aqui também o contato também, e acho que os sites também Isso, que a gente falou por aqui, tá bom? com certeza. Um Obrigado. beijo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Mas o que eu posso falar, assim, que ele é muito condensado e, tipo, é muito interessante que tipo, que você falou, os parágrafos são muito cheios de informações, né? Então, do tipo, você volta e fala assim, nossa, calma aí. Aí você volta. Não porque seja difícil, mas é porque realmente, assim, você fala assim, é muito fluido, né? Porque, tipo, só que nisso, em pouco espaço, que você falou, é um livro curto, mas eu achei muito gostoso de ler e também muito cheio de informação. Tentando ser claro. Eu sou uma narradora concisa, Isso, pensando muito na bem. minha classificação, Boa. aonde eu me encaixo. Espero não ter cometido os erros do narrador conciso, Não, mas eu acho que eu me encaixo nele. não, foi uma delícia, né? E, Vanessa, a gente está conversando aqui, o seu livro acabou de ser lançado, né? Acho que você teve já um evento de lançamento, acho que foi no São Cristóvão Bar. Eu queria saber sobre os próximos eventos de lançamento e como é essa parte agora, depois de ter o livro lançado, esse contato, né, com o leitor, de ter essas discussões, de participar de bate-papos nas livrarias e tal. Essa parte final de lançar o livro mesmo e realmente conversar com o seu público. Como é que está sendo? Olha, está sendo muito legal, assim, porque eu tenho recebido mensagens espontâneas, né, que essas contam mais do que você perguntar para a pessoa se ela gostou do livro, porque ela não vai dizer na sua cara que não gostou, né? Então, essa pergunta, a resposta está dada. Ela fala, foi legal e tudo. Então, essa não conta, mas espontaneamente, algumas pessoas me escreveram, pessoas mais próximas e pessoas mais distantes ali, tudo que tinham lido e que tinham gostado muito de uma coisa e outra coisa, o que tem me deixado feliz, assim, porque eu acho que a função do livro se cumpre, e eu queria muito que o livro fosse é, fluido mesmo, né, como o Fábio falou, né? Curto, tudo, com bastante informação, mas que ele não fosse um livro chato de ler, sabe? Então, teve um esforço ali de não cansar o leitor demais. E, e teve esse lançamento em São Paulo. Vamos ver aí o que vai acontecer, talvez alguma coisa no Rio, ainda não sabemos. Mas agora o livro está circulando e está sendo reimpresso, o que é super legal, porque eles fizeram uma tiragem que se esgotou, fizeram a reimpressão, e esse livro já está sendo posto de novo nas livrarias e tudo, então acho que foi um bom começo, assim. Vamos ver se o boca a boca, né, esperando que as pessoas gostem e que o boca a boca continue dando vida, né, para o livro, né? Juan, queria agradecer aqui pela conversa, muito bacana Eu mesmo. que agradeço. Bom falar contigo de novo. Mas agora vamos para as nossas indicações. Você quer começar, Van? Você tem alguma coisa que você está lendo ou vendo, Olha, indo? eu vi no MUBI. Agora é que eu tô pensando aqui um pouco de imediato aqui, que eu acho que é um filme que eu vi que eu gostei tanto, 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 que, se eu não me engano, chama Close. Tá. Dois meninos. Eu gostei muito desse filme, gostei muito, assim, achei sensível e bonito. Dois meninos que têm uma amizade e estão, assim, numa espécie de pré-adolescência, no interior ali de algum país europeu. E a história se passa ali falando dessa amizade dos dois. É bonito, sensível, com silêncios delicados, não sei, uma coisa muito me tocou terrivelmente, assim, eu vi recentemente, então acho que essa é a minha dica. Muito bom. Obrigado, Van. Você tem alguma coisa já, Thalita? Ou você quer que eu faça uma indicação primeiro? Não, eu acho que eu vou indicar o último livro que eu li. Eu tenho aqui atrás, chama Um Circo Passa, do Patrick Modiano, publicado pela Carambaia. Ele é bem fininho, assim, dá para ler rapidinho. E ele é meio que... assim, é bom porque você parece que está num passeio, assim, sobre as ruas,
pelas ruas de Paris, sabe? Porque o personagem ele vai andando com uma outra personagem lá pela cidade e o autor é muito descritivo, né? Então ele vai contando pelas ruas que eles estão passando, descreve o apartamento dele. Então é mais para você ficar meio que numa imersão assim e andar, parece que junto com o personagem. E você fica meio que preso até o final do livro, que, enfim, não vou dar detalhes sobre o final, porque a gente não dá spoiler por aqui. Mas, enfim, é um bom jeito de você ficar num passeio, assim, aquele livro que tira você do ambiente e você fica junto com o personagem. Muito bom. Eu queria indicar uma série que eu devia ter, sei lá, daquelas coisas que você devia ter assistido, falam que é uma das coisas essenciais, né, do que é muito que a gente assiste hoje. Depois de Succession, que eu fiquei meio viúva, assim, porque, sei lá, eu acho incrível o roteiro, os personagens são muito marcantes, no mínimo, filhos da puta, em outros jeitos, assim, mas ficou... E eu, tipo, você vai assistir qualquer coisa depois, você fala assim, nossa, que ruim, né? E aí eu fui assistir Sopranos, né? Eu nunca tinha assistido, assim. Putz, e é engraçado porque parece que é um filme uma série de época, né? Porque, tipo, o mundo sei lá, na década de 90 parece que é outro planeta, né? Porque, tipo, sei lá, os celulares são diferentes, as pessoas, tipo, usam um telefone público, mas a história é muito boa, assim, sabe? As atuações, o roteiro, tipo, de como são usados, tipo, pra falar de tantas outras coisas sobre, sei lá, paternidade, masculinidade tóxica, sobre psicanálise, sobre problemas em trabalho, relacionamentos, apesar de tudo bem, claro, tem a máfia, mas enfim, eu tô achando muito bom e, tipo, é muito interessante ver agora, assim, sabe, tendo um certo distanciamento, assim, mas vale muito a pena. Só a única coisa que parece que você tá vendo, tipo, em vez de ver Mad Men, que se passa nos anos 50, é tipo, agora nos anos 90 ou 2000, não sei, acho que é alguma coisa assim. Mas vale a pena, né? Ainda mais que agora com o streaming você consegue ter acesso muito fácil a essas coisas. Mas enfim, não é uma novidade, né? Mas, enfim. É praticamente o De Volta pro Futuro. É basicamente isso. É muito engraçado você fazer. Que roupa estranha essas pessoas estão usando, mas é tipo o cara que vai parar no futuro, né? Fica vendo tudo estranho, mas é um pouco isso mesmo. Mas, muito, muito legal saber que o seu livro tá fazendo sucesso, ele tá reimprimindo. Isso pra um editor é a melhor palavra que você possa ouvir, né? Vamos imprimir esse livro, mas que bacana. Bom te ver. Legal, muito obrigada, viu, Fábio, Thalita. Posso mostrar o meu livrinho aqui? Por favor. Fazer uma Claro aparição. que pode. Claro, deve. Aparição. Tchan. Eu já ia até falar que você tá muito preparada, né? Porque não... Você lê espelhado? Não, tá certo, tá certo. Não, tá certo. Tá do ladinho certo, certo. com uma bela capa. Eu ia falar que o seu cenário é tudo pensado já, né? Tem até o livrinho ali atrás, tudo certinho. A propaganda foi feita durante o podcast inteiro. Tá bom. E pelo visto, você arruma também as capas ali, dá pra perceber, ó, tem umas coleções, tem o Stieg Larsson ali, ó. Tem uma coisa de uma escolha, não é tipo ordem alfabética, né? Não, tá arrumadinho. Coleções e... É uma estética. Tem DVDs do meu coração também, que é uma coisa um pouco soprano. Exato. Mas eu não consigo me desfazer, que eu posso fazer. Tá certo. Não, com certeza. Van, muito obrigado, boa sorte e obrigado pelo tempo aqui. Valeu, Thalita. Obrigadão. Até mais. Obrigada. Abraços. Tchau. Obrigada, Vanessa.